Oi, mansos, lindos e maravilhosos do meu almoço, do jantar e do café da manhã. Como é que vocês vão, meus mansos lindos e meus mansos maravilhosos? Espero que esplendidamente bem. Perdão, manos, pela irregularidade de vídeos no canal. É que aconteceu um probleminha com o manso que faz as coisas por aqui, mas vamos indo, manos. E tudo já começa, meus mansos lindos e maravilhosos. Hoje vamos dar uma voltinha no Monte Olimpo do nosso querido Minachuna, manos. Bora lá ver quem será o novo morador do Monte Olimpo. Bora lá, manos, fazer aquela análise marotástica. Porque tudo já começa, meus mansos lindos e maravilhosos. Com ele fazendo novos talismãs, tentando aperfeiçoar a sua arte de forjador único, por assim dizer. Enquanto isso, o deus da montanha percebe um shikigami de papel observando a casa onde eles estão e ele rapidamente o acelera após um mini flashback de lembrar que aquele cara que está comprando os talismãs do Minato e que é um cara até legalzinho, informou sobre o colega babacão que foi até lá na tentativa de pegar à força os talismãs do Minato. O cara, vamos dizer, cara, que ele é o plus dos. Ele é do clube dos babaquinhas, sabe, mano? Aquele cara que nunca encontrou o doido e meio na vida, porque ele é doido e precisa encontrar o doido e meio. E com isso, né, mano, ele chega lá com a coitada da sua auxiliar sendo já toda humilhada e o cara tenta espancar a campanha do Minato, mas é claro, né, manos, você tá entrando em um santuário cheio de divindades, não pode esperar não ter alguns mecanismos de proteção. E ao guizo dos ventos, ao sino dos ventos tocar, o cara é teletransportado para uma dimensão, manos, que, cara, é um verdadeiro inferno, um cenário cheio com um templo, várias cordas, lanternas, mas o cenário todo demoníaco, todo vermelho, no qual esse cara vai experimentar um Tsukuyomi. O cara levou literalmente um Tsukuyomi lá Naruto, no qual ele vai ficar morrendo centenas de milhares de vezes. Só que tudo isso está se passando, não sei se só na cabeça dele ou se de fato ele entrou nessa dimensão. Enquanto isso, Minato tá todo feliz, tentando aperfeiçoar seu poderzinho ali, enquanto o próprio Deus do Madeira nem contou que despachou os caras lá da porta mesmo. Isso que eu chamo de cachorrão de segurança máxima. E Minato, cara, como devoto que é, quer aperfeiçoar a sua honra, as divindades que ele honra. E eles vão, inclusive até na cidade, tirar satisfação com um ex-devoto do deus da montanha que mudou a fórmula da comida do seu restaurante. E a divindade que é, como se fala, e as forras, porque não é mais uma comida tradicional, credo. E o Minato vai até a lojinha do cara, menos, isso é sinistro. E pela cidade, os mais jovens não são capazes de enxergar o Deus da Montanha, mas uma vozinha lá, não sei se ela sentiu a presença do Deus da Montanha ou se ouviu, mas fez ali a reverência dela. E com isso eles chegam à loja, o cara conta o caso, só que do ponto de vista do cara, ele apenas encontrou um Shinigami, um yokai do bote que o ajudou a descer a montanha. Quando ele estava perdido quando criança, em homenagem, ele criou aquele restaurante próprio Deus da Montanha. Fica meio brabo por ser confundido com o Hades Yokai. Inclusive até usou os poderes para maximizar a vida desse cara. Ou seja,
enquanto ele viver, ele vai estar no auge da sua vitalidade. Apesar de já ser bem velho, inclusive até vemos o neto dele, pelo visto, o restaurante talvez nem tenha uma nova geração de cozinheiros, e no fim o Deus da Montanha vingativo até gostou da nova receita. E continuando, a como se fala, a situação lá com o cara que ficou preso no Tsukuyomi, ele fica vivendo, cara, várias e várias mortes, meio que acidentais, onde as árvores às vezes até puxam as raízes para ele tropeçar, ele bater a cabeça, cair de um penhasco. Tipo assim, não chega a ser como Tsukuyomi, no qual a pessoa é literalmente torturada por um torturador, mas ele fica morrendo até a sua sanidade acabar. E percebendo ali o santuário, ele se ajoelha, ora ao Deus da Montanha implorando perdão para voltar para o seu mundo, e de repente volta. Só que tipo a cena, ele percebe, ele não sabe, parece que se passaram dias dentro da ilusão. Só que na verdade isso não se passou nem sequer um segundo. Eles chegaram naquele momento e o Deus da Montanha mandou eles irem embora. E nem contou pro Minato que fez esse despacho lá da porta, e quem se importa, né? E ele até o Minato fala que sente saudade, tomar um banho na Taramais, né, manos? E caraca, teve banhozinho nas Taramais. O Deus da Montanha fez batalha uma fonte de água termal, né, manos? Afinal de contas, o cara tá mandando tão bem, né, em honrá-los ali, em restaurar os poderes dessas divindades, né, manos, que o Minato ganhou a cortesia de ter a sua própria banheira termal, né, amigos? Caraca, o cara tá, como se diz, com a corda toda com essas divindades e tudo mais. Né, mansos? Ai, que cena mais madurinada deles tomando ali aquele banhozinho, curtindo o pós-banho, tomando uma geladinha, né, manos? E o dragãozinho chega dizendo que tem visita. E aquele cavalinho dragão volta a aparecer, só que ele é muito tímido e falador. E através até de um dos doninhas lá do Deus da Montanha, ele vai desabafar quem é, só que ele não confia nos humanos, apesar de ter sido salvo por um, e até acha que o Minato é bem hipócrita e tudo mais, e vai tentar se aproximar do cara deixando presentes. Inclusive os dois deuses lá da banheira até chegam, a devoção desse cara é admirável, né, manos? Ele tá ali fazendo a reverência dele ao deus dele, cara, eles é um anime bacana que tá passando até mesmo uma lição de fé genuína gratuita para quem quiser pegar e aprender, que a reverência à divindade é feita através dos sacrifícios pessoais que a pessoa tá fazendo. O sacrifício é a fé da base inteligente, da fé inteligente. E os dois deusezinhos lá até falam que por causa dele, ele tá ficando mais forte, estão se recuperando. Eles até ganham um sushizinho grátis. E o Minato vai fazer um treino para fortalecer a o poderzinho de vento que ele ganhou e tudo mais. Inclusive vai treinar no reino dos espíritos, porque a plaquinha de proteção da casa da mãe dele tá caindo e quebrando. E ele precisa infundir mais poder na plaquinha. E o Deus da Montanha o leva a uma espécie de dimensão de bolso que ele estabeleceu, conectando o portão dos fundos da casa dele. Um espaço onde ele poderia usar os poderes. Cara, o Minato é tão devoto à vida que sequer queria ferir as árvores com o poderzinho do vento, mas ele não eram árvores de verdade, era provavelmente só um espaço artificial. Todo mundo tá quase perdendo a paciência com esse Bakuri. E o cavalinho dragão, enquanto
nisso, até deixou um presente lá pro Minato, que foi praticamente rejeitado pelo dragão e pela tartaruga, pra achar ofensivo. O cara realmente é uma divindade bem babaquinha. E o Minato tá lá, vai fazer o seu treinamento, ficar mais forte e fazer, né, mano, os novos talismãs. E tem um final bem esquisito, não sei se é a casa do Minato, com alguma presença ruim, mas o exorcista daquele time vai chegar numa casa bem problemática. E muito provavelmente o Minato vai entrar pro ramo de exorcistas ou coisa do tipo. E já deixa o like, o manso, se inscreve, liga aí esse sininho marotástico das notificações e só voltem para mais.